Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Hoje nós estamos encerrando a primeira carta, a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo. E para você que nos visita hoje, eu quero lhe dizer que todas as exposições dessa carta estão no canal Igreja de Cristo, Gereissati 1, no YouTube. Aí você vai lá e pegue desde a introdução da carta até hoje, né, que vai estar postado amanhã. Amanhã ou depois da manhã. Amém? Aí você faz, sabe o que também? Né? Deixa um ok lá, né? Joia, né? Joia. É isso aí. Se inscreve no canal também. É isso aí. Comenta lá embaixo, né? Pode comentar também, certo? Contanto que você nos ajude a propagar a palavra de Deus que está sendo pregada aqui no púlpito do Gereissati 1 também. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu fiz um combinado com vocês na quarta-feira passada e nesse combinado, nós fizemos a exposição dos versículos 17, 18, 19. Né? E a razão do porquê nós fizemos isso é que os versículos de 11 a 16 e o 20 a 21 são palavras direcionadas à pessoa de Timóteo. E os 17 ao 19 são palavras de instruções a Timóteo para que ele pudesse instruir os ricos cristãos da comunidade em Éfeso. Ok? Então nós combinamos de fazer a exposição desses versículos 17 a 19 e quando fosse hoje, nós encerraríamos a carta falando sobre as exortações ou a exortação e a advertência de Paulo diretamente a Timóteo, que são nesses versículos que eu citei, 11 a 16 e 20 e 21. Ok? Então a exposição dessa noite vai girar em torno desses versículos 11 a 16, 20 a 21. Ok? Todos de posse com a Bíblia. Amém? Então eu vou fazer a leitura, vocês acompanham. Eu vou estar lendo na versão NVI. Leiamos, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Versículo 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Bem, a minha oração é que o Senhor Deus, soberano, como disse aqui o texto, possa abrir o nosso entendimento, possa ir preparando o nosso coração para a recepção da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Bem, eu gostaria que você pudesse imaginar por um instante
você que é mãe, ou você que é pai, ou você que é responsável por alguém mais novo, que você tenha uma viagem marcada muito importante, que é inadiável. Imagine aí, ok? Só que tem um detalhe: nessa viagem você não pode levar o seu filho, ou sua filha, ou aquela pessoa que está sob sua, dependência. O que vocês fariam diante dessa situação? O que vocês fariam? Estou perguntando. Tu deixava ele e ia. Bacana. Mas alguém? Deixava com uma pessoa responsável. Né? Deixaria com uma pessoa responsável. Ok. Eu tenho certeza que aqueles que já têm essa experiência certamente passaria o mês inteiro, o mês que antecederia a viagem, o mês inteiro enchendo a cabeça do menino ou da menina de advertências, de informações e talvez até de um pouquinho de medo, caso nenhuma das coisas advertidas e instruídas fosse cumprida. Se você não fizer isso, quando eu chegar, já sabe o que é que vai acontecer. Mesmo que deixassem com alguém, eu acho que essa situação de advertência, de instrução, na ótica do adolescente, encher o saco, mesmo que fosse com alguém responsável, que você deixasse ele ou ela na casa desse alguém responsável, ou esse alguém responsável fosse para a sua casa, mesmo assim você não deixaria de fazer isso, eu tenho certeza. Concordam? Amém? Amém. Pois é. Nós estamos na última parte da carta, dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, e se eu pudesse simplificar a situação, eu colocaria nesses termos o Paulo, o apóstolo, falando a Timóteo nessas últimas palavras, nessas últimas instruções, nessa última palavra de exortação. É assim que Paulo está se sentindo. Depois de falar dos falsos mestres, depois de falar da adoração na vida cotidiana da comunidade de discípulos em Éfeso, depois de dar instruções acerca da liderança, mais instruções pessoais a Timóteo, depois de aconselhar Timóteo em como proceder com os idosos, com os jovens, com as viúvas, com os líderes, com os escravos cristãos e muitas outras situações, está na hora de encerrar a carta. Está na hora de encerrar, está na hora de dar o pontinho final. Só que Paulo dá as suas últimas instruções, últimas exortações a Timóteo, e com o mesmo tonzinho lá do começo do capítulo 1, quando ele fala, meu verdadeiro filho na fé. Paulo está olhando para Timóteo como seu filho na fé, como aquele quem dependeu da sua tutela para ensinar a doutrina, e está dizendo, tome cuidado, como nós iremos ver aqui nessas passagens que nós lemos. Amém? Então esse é o contexto. Paulo está indo embora, por assim dizer. Paulo está encerrando a carta. Mas ele ainda, como responsável, preocupado, como era com o reino de Deus, ele ainda dá as suas últimas instruções. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora para a exposição do texto propriamente dito. Nós iremos para o versículo 11 e o versículo 12, nós iremos meditar nele. Eu gostaria de ler novamente com vocês. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Nessa primeira parte, meus irmãos, Paulo, em um tom, eu diria, desesperadamente pessoal, adverte Timóteo a não fazer o que ele, Paulo, reprovou
Paulo reprovou nos falsos mestres que amavam o dinheiro. Lembra? Se você voltar um pouquinho, você vai ver no versículo 10 uma expressão: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você voltar ainda, não precisa voltar, você vai ver que muitas pessoas estavam, além de torcendo o ensino, estavam ganhando dinheiro com isso. Estava extorquindo os irmãos na comunidade em Éfeso. E Paulo está num tom, como disse, desesperadamente pessoal, advertindo Timóteo a não fazer o que esses homens estavam fazendo, a não fazer o que ele reprovou nos falsos mestres. Eu quero ver com vocês 2 pontinhos para a nossa reflexão aqui nesses versículos 11 e 12. O primeiro está no versículo de número 11. A fuga, prestem atenção, a fuga dos ideais, das ideias dos falsos mestres, que é o amor ao dinheiro, se você notar, é simultâneo a isso, simultâneo à fuga do amor ao dinheiro, a busca pela justiça, pela piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Além de Timóteo fugir dessas ideias, dessas falsas doutrinas, dessa intenção dos falsos mestres que era o dinheiro, paralela a isso, simultânea a isso, ele tinha que buscar, ele tinha que perseverar na busca da justiça, da piedade, da fé, do amor, da perseverança e da mansidão. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que essas coisas deveriam ser a prioridade no seu ministério. A justiça, enfim, tudo isso que nós dizemos aqui por 2 vezes. Essa deveria ser a prioridade de Timóteo, e não o amor ao dinheiro, e não comprar as ideias dos falsos mestres. Mas não para por aí. Não para por aí. Não somente Timóteo se omitir dessas práticas erradas, mas também buscar as práticas certas. Basicamente, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, nessa exortação, nessa palavra de instrução desesperadamente pessoal, porque já está finalizando a carta. O segundo ponto de reflexão está no versículo de número 12. Note aí as expressões bom combate da fé, a expressão ainda tome posse da vida eterna, e ainda essa frase, boa confissão feita na presença de muitas testemunhas. Você notou aí no versículo de número 12? Essa expressão bom combate da fé e essa expressão tomar posse da vida eterna, elas têm uma íntima ligação com essa frase que eu citei por último, que é a boa confissão feita na presença de muitas testemunhas. Ok? Tem uma íntima ligação. Como é que você vai combater o bom combate da fé? Como é que isso acontece? E o que significa essa expressão tomar posse? Flávio, foi aqui que os carinhas da prosperidade pegou isso aí, tomar posse? Bem, eu não sei se foi aqui que eles pegaram, mas se for aqui eles entenderam errado o texto. Esse tomar posse da vida eterna diz respeito, prestem atenção, diz respeito a que essa vida eterna, um aspecto dessa vida eterna, prestem atenção, não está reservado totalmente, a vida eterna não está totalmente reservada para o futuro,
Mas o princípio da vida eterna, as prerrogativas da vida eterna, começa aqui neste mundo. Ora, por exemplo, se você não viveu uma vida cristã aqui nesse mundo, como é que você vai participar da vida eterna? E vamos pensar mais um pouco, o que é vida cristã? É vir para o culto, regularmente, é dar a sua oferta, é não faltar um culto, é isso? Vida cristã é muito mais do que isso. Vida cristã é perseverança nos ensinamentos de Cristo, é perseverança no Evangelho do nosso Senhor Jesus. E depois que você morre, depois que você sai desse planeta aqui, você não tem como fazer mais isso. Perdoar é aqui. Cumprir mandamento é aqui. Amar as pessoas é aqui. Então há um aspecto da vida eterna que começa aqui, sim. E esse tomar posse, não é tomei posse, aleluia, glória a Deus. Não, não é isso. Esse tomar posse é já começar a agir de acordo com essa vida eterna. É você começar já a agir de acordo, perdoando, amando, cumprindo, fazendo a vontade do Senhor revelada nas Sagradas Escrituras, fazendo do Evangelho a base de sua vida. É isso que é tomar posse da vida eterna, já começar aqui a agir de acordo com ela. E como eu disse, esse bom combate da fé envolve isso, não envolve? Envolve isso. Ou você é uma maravilha para perdoar as pessoas? Bem? É uma maravilha? Eu amo todo mundo, meu coração, olha. Ou você é uma pessoa que a todo instante, há 10 anos atrás, está oferecendo a outra face para os outros baterem também. Bem? Claro que não, gente. Eu tenho certeza absoluta que você luta com isso todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que há sim desejos fortíssimos no meu coração, procurando razão para não perdoar alguém, para não amar alguém, para não oferecer a outra face e ao invés de oferecer, dar uma bufetada. E aí está o combate. Está vendo como tem uma íntima ligação? E a boa confissão. A boa confissão. Você fez isso diante de pessoas. Lá no seu batismo. E mais importante, você fez isso diante de Deus. Você fez essa confissão de combater esse bom combate, de já começar a tomar posse da vida eterna, nesses termos explicados aqui, diante de testemunhas e diante de Deus lá no seu batismo. Basicamente, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Mas eu gostaria de pensar uma coisa aqui com vocês, aplicando já para nós. E o que eu queria começar a pensar aqui na aplicação é que nós, com o primeiro ponto, nós aprendemos algo muito valioso, que a omissão é pecado. Né? Conte outra novidade, Flávio. Eu já sabia disso, isso é óbvio. Certo? Mas agora eu gostaria que você atentasse para o que Paulo quis dizer para Timóteo. Preste atenção. O que Paulo quis dizer a Timóteo é que a atitude correta a se fazer não para só na fuga. Né? Se você notar, ele está dizendo: fuja de tudo isso, do amor ao dinheiro, do que compartilha os falsos mestres. Paulo está dizendo que ele não só parasse aí na fuga, porque se fosse só aí era bom demais. Mas Paulo está dizendo que ao fugir, Timóteo também deveria buscar a fazer as coisas certas. Portanto, prestem atenção para a nossa aplicação. A
A atitude cristã não para no deixar de fazer o que é errado. Não é? Eu deixei de fazer o que é errado. Ponto final. Não para aí. Ela vai mais adiante, a atitude cristã. Ela vai até o fazer o que é certo. Se você deixar somente de fazer o que é errado, você fez a missão pela metade. Você, além de deixar de fazer o que é errado, você tem que fazer o que é certo. É isso que nós aprendemos com o primeiro ponto. Segundo, só um instante, que eu passei demais aqui. É que combater o bom combate, a gente esquece disso. Preste atenção. Combater o bom combate se resume a esse mundo, como foi dito. Se resume a esse mundo. Você não tem como combater o bom combate lá no mundo vindouro, né? No reino celestial. Você não é arcanjo, não é não? A não ser que tem um arcanjo aqui entre nós, né? Voe para me ver. Não tem, é só crente, né? Então, combater o bom combate da fé é algo para esse mundo. E quem quer participar da realidade por vir na vida eterna? Eu quero. Então, fique sabendo de uma coisa. Combater o bom combate é prerrogativa, é pré-requisito para quem quer compartilhar da vida eterna com Cristo Jesus. Certo? Combater o bom combate. Naqueles termos lá que nós falamos. Não somente deixar de fazer o que é errado, mas também fazer o que é certo. E perseverar em fazer o que é certo. É prerrogativa. Certo? É prerrogativa. É pré-requisito básico de quem quer participar da realidade vindoura, do mundo por vir, da vida eterna com Cristo Jesus. Pense nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para os versículos 13 a 16. Bem rapidinho a leitura. Diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A eles sejam honra e poder para sempre. Amém. Glórias a Deus. Nessa segunda parte, meus irmãos, Glória a Deus. Paulo ele faz uma convocação a Timóteo. Mas não é uma convocação qualquer. Certo? Não é uma convocação qualquer. Ele faz uma convocação a Timóteo e ele pede ainda que Timóteo leve isso a sério. Leve a sério. Né? E qual é essa convocação? É que ele atente para essa advertência a qual ele chama de mandamento. Né? E ele diz o seguinte: olha, diante do exemplo de Cristo, que foi fiel mesmo diante da morte, né? E essa é uma referência ao veredito lá de Pôncio Pilatos. Você é rei dos judeus. O que foi que Jesus fez? Não sou não, me tira daqui. Foi? Firme. Tu dizes. E foi para a cruz. Então, diante desse exemplo, Paulo convoca a Timóteo a que ele leve a sério essa advertência que ele chama de mandamento. Vamos ver 2 pontinhos aqui. O primeiro está no versículo de número 13. Está falhando.
Oi. O primeiro está no versículo de número 13. Não é? Esse apelo de Paulo, que você acabou de ler juntamente comigo. Em nome de Deus e de Cristo, mais precisamente do exemplo de fidelidade e coragem de Cristo diante da morte, mostra o quanto, gente, era imprescindível para Timóteo atentar em cumprir o mandamento. O mandamento. E que mandamento era esse? O mandamento de fugir e buscar. Fugir do que os falsos mestres estavam ensinando, estavam propagando. Fugir do amor ao dinheiro dos falsos mestres e buscar a fazer o que é correto. Esse mandamento, esse apelo de Paulo, chamando Deus, olha, diante de Deus e diante de Cristo, que estava diante de Pôncio Pilatos, diante desse exemplo de coragem e de não covardia. Atente, Timóteo, atente para o mandamento de fugir das doutrinas falsas e buscar o que é certo, que é o que a gente foi dizendo aqui durante esses meses em 1 Timóteo. O segundo ponto está no versículo de número 14, que é a validade do mandamento. Esse mandamento tem validade. Você sabia disso? Se ele pudesse ser uma caixinha, você poderia pegar ele e olhar assim a data de validade. E nós temos aí a data de validade. Você identificou? Não? A data de validade do mandamento, é claro e evidente, é até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai lutar até lá. Certo? Você vai combater o bom combate até lá. Ok? E aqui eu faço uma observação. Não que na vida por vir, não que na vida eterna nós iremos agir ou viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Não é isso. Certo? Só tem a validade até lá. Então lá na glória eu vou poder pecar. Olha que absurdo. Né? Isso é um absurdo, né? Não é isso que eu quis dizer. Sabe por quê? Porque lá no porvir não existirá mais pecado e nem morte. Não é assim o que diz Apocalipse? Né? Apocalipse capítulo 20, que vai ser lançado lá no lago de fogo, o diabo, a morte. Né? Então lá no porvir não vai ter. E isso significa que você vai ter que lutar até a vinda de Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não é só nessa obra aí na igreja em Éfeso, não. Timóteo é até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok. E terceiro e último, para citar, para não deixar de citar, nós temos uma doxologia. Quem é que sabe o que é uma doxologia? Ninguém sabe. É uma palavra de louvor, honra e glória e adoração a Deus, que geralmente os escritores bíblicos fazem no final. Então anote aí na sua Bíblia, doxologia. Ok? Doxologia. D-O-X-O-L-O-G-I-A. Ok? E nessa palavra de louvor, glória e honra, nós vemos aí declarações, não é? Declarações maravilhosas a respeito do nosso Deus. Que Ele é o único soberano. Tem mais outro? Não tem. César? Não. É o Estado Islâmico? Não é. É o Senhor Deus. Bendito. Ele é o único poderoso. Ele é o Rei dos Reis.
Não existe ninguém acima dele. Ninguém pode matá-lo. Apesar de filósofos terem dito que Deus morreu, ninguém pode matá-lo. Ele é imortal. Ele habita em lugar inacessível, que se não for mediado por Cristo Jesus, ninguém chega lá. Aí você nota o quanto ele é puro, o quanto ele é santo. E finaliza dizendo que a Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu queria só aplicar aqui uma palavrinha mais direta para nós. Eu acredito que você já fez essa conexão, já fez essa ligação do que foi dito aqui para a sua vida pessoal. Mas como eu sou um cara chato, eu gosto de falar as coisas repetidamente. Ok? Eu quero dizer, meus irmãos, que a perseverança no cumprimento dos mandamentos do Senhor deve permanecer independente de como nós estamos. É duro, né, dizer isso. A perseverança, o perseverar em cumprir os mandamentos de Deus, do nosso Senhor, desse que eu acabei de descrever, independe de como nós estamos. Se nós estamos mal financeiramente, que geralmente nós estamos, né? Se a gente está naquela fase dos street fight em casa, né? Um casal, que ninguém está livre disso. Independente se o seu trabalho, o seu chefe está pegando no seu pé. Independente se cair uma bomba do Estado Islâmico aqui no Maracanã. Independente dessas situações, você deve cumprir os mandamentos do Senhor. É duro dizer isso até para mim. Cumprir o mandamento do Senhor independe de tempo. Não, só nesse tempo aqui que eu estou bem espiritualmente, eu estou lá em cima, bacana. Independe de tempo. Independe de lugar. Não, eu vou cumprir o mandamento do Senhor só no domingo, na quarta, na sexta, lá no prédio. Saiu do prédio, ou então num grupo. Né, num grupo pequeno. Não, cumprir o mandamento do Senhor independe de lugar, etc. O único momento em que nós iremos parar de cumprir, não é nem cumprir, gente, desculpa. O único momento que nós iremos parar de lutar, porque nós somos teimosos em fazer o que é errado. Então o único momento em que nós iremos parar de lutar é lá no descanso eterno, quando o Senhor vier nos buscar. Amém? Amém. Então malha espiritualmente aí, come cuscuz espiritual e vamos para frente. Ainda tem mais tempo. Ok? Está aqui o cuscuz espiritual. Esse aqui é o meu, compre o seu. Amém? Glória a Deus. Vamos para a última parte da nossa exposição, que está aí nos versículos 20 e 21. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-os, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Bem, é a última parte. É a última parte. Paulo, ele está baixando a sua pena já aqui. Ele já está dando seu pontinho final ali e baixando a sua pena. Mas nessas palavras ele quer fazer valer a pena. Entendeu? A pena que ele escreveu. Ele quer que faça valer. Então ele retoma o tom pessoal. Ele retoma esse tom bem pessoal a Timóteo. E ele finaliza a carta e precisa ter certeza de que Timóteo entendeu tudo. Timóteo entendeu tudo. Então ele mais uma vez exorta Timóteo. Versículo 20.
Se você notar nesse versículo 20, meus irmãos, você talvez já tenha a resposta, mas mesmo assim eu gostaria de fazer mesmo assim. Como cumprir esta ordem de Paulo? Guarde o que lhe foi confiado. Como é que Timóteo deveria cumprir essa ordem? Se você tiver lido com bastante atenção, e eu tenho certeza que você fez isso, você vai dar a seguinte resposta, ou pelo menos uma resposta semelhante. Guardar o que foi confiado. Timóteo teria que fazer isso mantendo o foco. Mantendo o foco. Timóteo deveria manter o foco em quê? Na sã doutrina. Em todos os ensinamentos que Paulo vem dizendo até aqui. Sabe? Em todas as instruções de Paulo. Mas o que poderia acontecer para que esse foco fosse desviado? O que poderia acontecer? Se você mais uma vez notou e leu com atenção, você notou que a resposta é bem simples. Como poderia desviar do foco? Está aí. Com as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Se Timóteo, preste atenção, desse ouvido, desse atenção, gastasse o seu tempo com conversas inúteis, com conversas que não traz bênção, que não traz edificação, que não traz o carimbo, essa doutrina que é de Deus para o meu crescimento espiritual. Se ele fizesse isso, ele estaria desviando do foco. Se ele tivesse dando ouvido a essas ideias contraditórias que falsamente chamam de conhecimento, Timóteo estaria se desviando, estaria desviando do foco. E isso bastaria. Isso bastaria. Porque nós vamos dizer agora que está no versículo 21. Professando, alguns desviaram-se da fé. Se Timóteo tirasse o foco da sã doutrina que procede do Evangelho, se Timóteo não atentasse para as instruções de Paulo, ditas até aqui, Timóteo naufragaria na fé. Timóteo desviaria-se da fé. O desvio, meus irmãos, o desvio não começa quando você olha para alguém com conduta moral deplorável, com palavras torpes, né? Palavrões. Fulano se desviou. Semana passada ele não estava assim, né? Ano passado ele não estava assim. E esse comportamento já se vem acontecendo por um ano. Não pense isso. Muitas coisas aconteceram por detrás. E o primeiro passo para o desvio da fé cristã começa na falta de foco doutrinário. Começa no não perseverar na doutrina santa, na doutrina de Cristo Jesus e propagada pelos seus apóstolos. O desvio da fé cristã começa aí. Ok? Então, para aplicar, finalizando, eu quero dizer para você o seguinte: que ouvir e perseverar na doutrina
são pré-requisitos fundamentais para uma vida cristã saudável, uma vida cristã de qualidade, uma vida cristã sólida. Dá atenção devida à doutrina santa que procede do Evangelho é primordial para nos mantermos no caminho. É doutrina, coisa chata. Ai meu Deus, o Flávio não termina. Daqui a pouco tem velho Chico. Ai meu Deus, o meu glúteo, para não falar outro nome e o Nacélio me cortar, o meu glúteo está dormente. Esse menino não termina. Ai, que coisa chata. Por que não fala aí da vitória sem fim? Por que não fala aí de que eu vou contribuir aqui com dinheiro e eu vou ter mais dinheiro no fim do mês? Doutrina, ensinamento fundamental da fé cristã. Gente, isso deve ser mais do que prioridade na vida do cristão. Na vida do cristão. Amém? Não ache chato vir para os cultos de doutrina. Não ache chato gastar tempo pensando no Evangelho de Cristo Jesus, na cruz de Cristo Jesus, na doutrina do perdão, na doutrina da justificação pela fé, na doutrina do novo nascimento. Pensar nisso, gastar tempo. Será que eu sou nascido de novo? O que é que eu faço para saber se eu sou nascido? Não. Isso não é besteira. Isso não é perda de tempo. Isso é um investimento que você faz para se manter no sólido caminho da fé cristã. E no fim do caminho, não vai ter um pote de ouro que nem no fim do arco-íris, como diz por aí, não. Vai ter a vida eterna. Vai ter o Senhor Jesus dizendo assim: vinde benditos de meu Pai. Glória, Senhor. Então persevere. Quer ser a igreja de Atos? Quer ser a igreja do primeiro século? O que é que eles faziam lá no capítulo 2, versículo 42? Eles perseveravam em quê? Na doutrina. De quem? Dos apóstolos. Amém? Portanto, meus irmãos, é assim que Paulo encerra a sua primeira carta a Timóteo. Preocupado com a obra no reino de Deus, mas confiante de que tudo seria cumprido. Eu tenho certeza que Paulo terminou a carta confiante de que Timóteo iria cumprir. E quem nos dá testemunho de que tudo foi cumprido? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, não precisa ir lá. Você vai notar lá, você vai ver uma carta, presta atenção, uma carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Jesus Cristo disse lá, eu vou falar essas palavras aqui, anota aí, João, e dá para eles lá essa carta. E nessa carta, quando a gente lembra desse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente é a queda do primeiro amor, né? Que eles caíram do primeiro amor, que eles esfriaram-se do primeiro amor. Mas eu queria que vocês notassem outra coisa, que lá não tem nenhuma palavra dura de repreensão no que diz respeito à doutrina, ao entendimento doutrinário dos Efésios. Pelo contrário, tem elogios da parte do nosso Senhor Jesus. Lá nos versículos 2 e 6 desse texto de Apocalipse capítulo 2. Tem dizendo que eles expuseram o erro dos que se diziam ser apóstolos e não eram. Será que não eram desses falsos mestres não? Que a gente passou meses estudando aqui. Eles não suportavam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas significa dominadores de um povo. Será que não eram esses que estavam extorquindo as pessoas por dinheiro, não? Dizendo as suas falsas doutrinas? Então eles entenderam e cumpriram. E Timóteo cumpriu bem direitinho, não é? As instruções que Paulo lhe deu. Amém? Que nós possamos aprender nesse ponto, não na queda do primeiro amor, não no esfriamento do primeiro amor, mas nesse ponto
de atentar para a doutrina, que nós possamos aprender com os nossos irmãos efésios. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós aqui do Gereissati 1, nós somos testemunhas de que nós temos lutado para perseverar na doutrina. Amém? Somos testemunhas disso. Somos testemunhas que temos lutado pela pureza doutrinária. Esse tem sido um dos nossos objetivos aqui no Gereissati 1. Amém? Em nome de Cristo, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. E quarta-feira que vem, atenção, tem 2 Timóteo por aí, né? Então já prepare a sua expectativa. Eu sei que você está cheio de expectativa para 2 Timóteo. Amém? Senhor Deus, nós damos graças a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos testemunhas do Teu cuidado, nós somos testemunhas, Senhor, da Tua responsabilidade, do cumprimento da Tua responsabilidade por nossas vidas. Nós sabemos o quanto o Senhor é um pastor das nossas almas, que cuida de nós. Nós sabemos do cuidado que o Senhor tem feito em escolher homens fiéis para nos conduzir aqui, Senhor, neste Maracanã, enquanto aguardamos a Tua vinda. E nós somos gratos por isso. Ó Pai, nós terminamos hoje de estudar uma porção da Tua palavra, Deus, que é essa primeira carta de Paulo a Timóteo, Teu servo Paulo, a Teu servo Timóteo. Nos ajuda a absorver, a aprender, a atentar para tudo que foi falado. Não somente nessa noite, mas nessas exposições que pela Tua graça foram feitas aqui, Deus. Nos leve em paz para o nosso lar. Na Tua santa paz, na Tua santa proteção. Mas reflexivos, Deus, de tudo que foi falado. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido. E junto do pedido vai o nosso agradecimento. Amém. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, nos acompanhe, nos abençoe, derrame da sua misericórdia, nos dê um restante de